A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. É muito bom, meus amados, ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém? Nem força humana, mal algum, poderá me tirar de tirar. Não é verdade? Amém. Isso realmente é glorioso e enche o nosso coração de alegria, de consolo e de esperança. Mas nessa tarde eu quero meditar com os irmãos na carta que escreveu Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 22 até o versículo 25. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Meus irmãos, nós temos poucos versículos e eu gostaria de ler os mesmos versículos em uma outra versão também. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Amém. Meus amados irmãos, nós vamos ver que essa carta ela foi escrita por Tiago, meu irmão de Jesus, e ele escreve e destina sua carta aos crentes, aos judeus cristãos que estavam dispersos depois do martírio de Estevão. E a verdade é que o contexto daqueles crentes é que aqueles crentes estavam a ser perseguidos, estavam a ser oprimidos. E Tiago escreve essa carta, que é uma carta muito prática, realmente para chamar a atenção daqueles crentes, para que eles avaliassem a sua conduta em diferentes esferas. Tiago vai abordar vários assuntos em sua carta, e até mesmo muitos assuntos antes dos versículos que nós lemos. E na verdade, o que Tiago desafia aqueles crentes é que eles fizessem de fato aquilo que eles professavam. Na verdade, Tiago queria tirar uma distância que havia entre o falar, entre o professar daqueles cristãos e realmente o seu agir. Não podia cada um estar de um lado, aquilo ali tinha que estar alinhado.
é dizer que aquilo que eu falo, aquilo que eu professo, aquilo que eu digo que eu creio, aquele a quem eu digo que eu entreguei a minha vida, de fato o meu comportamento e a minha vida demonstre essa confissão de fé. E para isso, ele realmente vai abordar esses diferentes assuntos. Mas eu quero me deter pelo menos em alguns assuntos que Tiago vai aqui mencionar nos versículos que antecedem esses versículos que nós lemos. Primeiramente, Tiago já começa a sua carta a dizer assim: olha, é motivo de muita alegria. Se há algo que vocês têm que se regozijar e ficarem alegres, é por passarem por provações. Fiquem alegres. Por quê? E Tiago vai mostrar que as provações, elas servem para nós exercitarmos a nossa fé, que as provações servem para nos amadurecer enquanto cristãos, e mais do que isso, que a provação ela tem uma finalidade, ela é pedagógica, porque toda ela visa a glória de Deus. Mas Tiago também vai falar que nós precisamos de sabedoria. Todo aquele que precisa de sabedoria pode pedir a Deus, que Deus a dá liberadamente. Mas ele também vai falar sobre a perseverança que nós temos que ter diante das provações, principalmente a perseverança que aqueles crentes deveriam ter diante das perseguições que estavam a sofrer. Depois, ele também vai mencionar sobre a recompensa que o crente aguarda, uma recompensa prometida por Deus. E, para além disso, ele vai falar sobre a fé, ele vai falar sobre o controle da língua, da ira e da nossa submissão a Deus. Ou seja, Tiago fala muitas coisas antes desses versículos, não é verdade? Mas nessa tarde, eu quero realmente me deter em pelo menos 3 ações que Tiago destaca aqui nesses versículos que nós temos que ter diante da palavra de Deus. E as 3 ações que eu quero destacar nessa tarde, meus irmãos, é ouvir, observar, olhar, observar, e que tem o sentido de considerar, e também de praticar, de aplicar. E essas 3 ações que nós vamos ter diante dessa palavra, Tiago vai dizer muito claramente por que nós devemos assim agir diante dela. Porque essa lei é perfeita, porque essa lei traz liberdade e há uma bênção prometida para aqueles que de fato a praticarem. Então Tiago deixa muito claro o como eu devo fazer, o que eu devo fazer, e mais do que isso, realmente explica o motivo pelo qual isso deve ser feito. E se nós olharmos para o versículo 22, ele já vai começar a dizer assim: sede cumpridores. Ele vai trazer para um primeiro momento o fato de se cumprir, de se praticar, e depois vai dizer: não sejam apenas ouvintes. Mas é claro que nós sabemos que tanto o fato de ouvir como o fato de praticar andam juntas. As duas ações são muito importantes. Nós não podemos desassociar nem o ouvir e nem o praticar. Até porque, para que eu cumpra qualquer coisa, eu preciso saber o que eu devo cumprir. Eu devo saber aquilo que eu tenho que praticar. Por isso aqui, a importância de nós ouvirmos e sabermos ouvir. E isso nós temos um entendimento magnífico. Porque se eu perguntar aqui, nessa tarde, quantos entendem que nós temos que ouvir a palavra de Deus? Eu tenho certeza que, por unanimidade, todos vão levantar as mãos e vão dizer: sim, nós entendemos que temos que ouvir a palavra de Deus. Mas o que está aqui em questão não é apenas o entendimento que nós temos de ouvir a palavra de Deus, que isso é importante, que isso é relevante na vida cristã. O que está aqui em questão é se nós priorizamos o ouvir da palavra de Deus. Porque eu só posso ser cumpridora daquilo que eu estou a ouvir. E se eu não priorizo o ouvir a palavra de Deus, logo eu não vou poder cumprir com o que ela diz. E quando nós falamos de prioridade, priorizar, isso significa dar preferência a alguém. Ou seja, dentro de tudo o que eu preciso e tenho de fazer, eu olho para a palavra de Deus e priorizo naquele momento e digo assim: agora a preferência que eu vou dar
é para ouvir a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, é um desafio. Porque a palavra de Deus não está restrita a esse momento. Mas a palavra de Deus, nós podemos ouvi-la em todo momento, em todos os lugares. E talvez aqui seja um lugar mais confortável para nós ouvirmos. Porque não temos aqui ao nosso lado as louças para serem lavadas, a comida para ser preparada, a cama para ser arranjada, as atividades do escritório para serem feitas. Aqui nós não temos nada disso. Mas quando nós estamos dentro da nossa casa, nós temos tudo isso. E é quando nós olhamos para tudo aquilo ali e digo assim, agora a preferência vai ser ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. E eu não sei o que Jesus falaria a mim. E isso é algo que cada um de nós devemos pensar. Mas Jesus falou algo sobre as escolhas e as preferências de Marta e Maria. Jesus diz assim, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Antes de nós avaliarmos se realmente estamos a ser cumpridores da palavra de Deus, é realmente pensar se temos dedicado o nosso tempo em ouvir a palavra de Deus. E como eu disse, a palavra de Deus, ela não acaba, ela não cessa, ela não termina, ela não se cala quando um pregador encerra o seu sermão e diz, Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E guardamos o microfone e encerrou-se a palavra. Tampouco essa palavra acaba quando as cadeiras todas já estão vazias, o bar já foi encerrado, as portas foram trancadas e já regressamos às nossas casas. Essa palavra, meus amados, ela continua a ecoar, a ressoar, a falar. Agora, cabe a nós realmente entendermos se somos nós que paramos de ouvir quando tudo isso acontece. E quando nós falamos dessa importância de ouvir, nós temos registros na Bíblia de vários homens e várias mulheres que ouviram a voz de Deus, ou que ouviram a mensagem de Deus, seja por um profeta, ou seja mesmo até mesmo por um anjo que o Senhor enviava e falava. E nós já lembramos logo de Samuel. Samuel! Samuel! E Samuel? Então ele... Não sou eu. Samuel! Samuel! Até que ele instrui Samuel. E quando ele ouve de novo a coisa, então... Samuel, Samuel! Ele responde, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. E realmente ele ouviu, porque Deus falou. Deus falou tudo que estava e que aconteceria à família e à casa de Eli. Por causa dos pecados dos seus filhos, que ele tinha consciência e não tomou providência alguma. E Deus entregou a mensagem a Samuel. Mas você sabe o que é o mais interessante, meus irmãos? Que Samuel não só ouviu. Samuel respondeu ao que ele ouviu. E não respondeu apenas quando ele disse assim, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Não, foi quando Eli foi lá ter com ele e disse assim, então o que o Senhor te falou? E a mensagem era difícil para que ele falasse. Não minta, Samuel, o que foi que Deus te falou? E ele fala tudo, porque é isso que nós vemos na palavra do Senhor. Samuel lhe contou todas aquelas palavras. Nós não estamos aqui, irmão, diante de um exemplo que está dissociado ao ouvir de realmente de ser cumpridor com o que Deus falou. Ele ouviu e ele fez. Se nós olhamos para Moisés,
da sarça ardente, quando Deus nos chama, Moisés, e Moisés também, eis-me aqui. Deus falou assim, olha Moisés, vou te chamar porque eu tenho escutado o gemido, o choro, o pranto do meu povo lá no Egito. E você vai retornar àquela terra. E eu vou te usar, mas eu vou livrar o meu povo daquela escravidão. E apesar de tudo que Moisés falou, eu sou pesar de tudo. Quem vai acreditar que realmente foi o Senhor quem falou comigo? Depois de todo aquele diálogo, o que nós lemos na palavra do Senhor é que tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Não ficou só na parte auditiva de Moisés. Não ficou só na parte Moisés, e ele eis-me aqui. Ele respondeu aquilo. Ele tomou a sua mulher, ele tomou os seus filhos e retornou à casa do Egito. Uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, que o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado. E tem nos chamado para uma grande obra. E quando eu penso nisso, eu penso em Neemias. Quando os seus inimigos estão lá, olha Neemias, ele falou assim, não, eu não posso parar. Agora eu não posso parar, porque eu estou numa grande obra. E o Senhor tem nos chamado, meus irmãos. O Senhor tem me chamado, tem chamado a ti, tem chamado a mim. E nessa tarde é uma tarde para nós pararmos para pensar se nós apenas temos dito ao Senhor que estamos a ouvir. Eis-me aqui, Senhor, estou ouvindo. Mas se depois de ouvir nós temos respondido aquilo que o Senhor tem realmente compartilhado e falado conosco, através da sua palavra. Então nós vemos que a fé cristã, que esse evangelho que nós escutamos e propagamos e pregamos, ele é ativo. A fé cristã é uma fé viva, ativa, prática. Ela está em constante movimento. Quando João escreve na sua primeira epístola, lá falando sobre o amor no capítulo 3, versículo 18 diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ele está dizendo assim, meus filhos, que esse amor não fique só aqui no dizer, na palavra, mas que vá além, que esteja em ação, em prática. Isso mostra que nós somos desafiados o tempo todo na palavra de Deus a uma fé que é prática, que está em constante movimento, que perpassa só essa questão de falar, de estar na língua do dizer que eu sou crente, mas de fato é me fazer crente. É o meu comportamento dizer que eu sou crente. E é por isso que é importante nós retirarmos esse tempo e nos retirarmos para esse tempo, que é ouvir a palavra de Deus. Em seguida, Tiago ele vai fazer uma comparação com o espelho. E vai dizer assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. E aqui ele estabelece uma comparação do espelho com a palavra de Deus. E é muito interessante nós pensarmos na figura do espelho, porque é algo muito prático, não é verdade? Todos nós temos espelho em casa, pois temos. E querendo ou não querendo, temos que passar por ele. Seja quando nós nos levantamos para vermos e nos pentearmos, não é? Colocarmos ali a prótese para quem precisa.
Não é arranjarmos cabelo, lavarmos a nossa cara, prepararmos para o dia que vai começar. E às vezes até mais de um dia nós passamos por ele. E se nós olhamos no espelho, nos olhamos no espelho, é porque o espelho ele tem um objetivo, que é refletir realmente o meu estado, a minha situação. O espelho ele não é mentiroso. Ele realmente vai mostrar o que está ali. Se tem um cabelo mais assim do que o outro, ele vai mostrar aquilo ali. Mas a maior verdade é que ninguém se olha no espelho para não fazer nada. Porque isso não faz sentido. Eu me olhar no espelho e ver que ficou ali uma casca de um feijão no meu dente e eu me deixar. Isso não faz sentido. Se nós vemos aquilo, nós vamos perceber que há necessidade de nós lavarmos os nossos dentes. Só que aqui está a falar justamente de um homem que se olha no espelho, mas ele tão rapidamente, assim, ó, de relance, que ele logo esquece do que ele se viu. Mas quando eu falo que Tiago faz uma comparação do espelho com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é muito mais profunda, porque o espelho só vai mostrar o que está aqui, externo, à vista, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus nos revela muito mais. Ela revela não é somente o que está aqui, mas é o que está aqui dentro. O autor aos Hebreus vai escrever porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, diante da palavra de Deus, nós temos uma palavra viva que é poderosa. É uma palavra que nos mostra quem nós éramos e como estávamos e quem nós éramos. E como nós estávamos? Mortos. Mas por que Deus entregou o seu filho para que morresse na cruz do meu Calvário, na cruz do Calvário, para que levasse o meu e o teu pecado? E fôssemos justificados e Deus nos declarássemos justos. E fazemos parte agora com Cristo. Somos salvos, somos libertos, somos livres. Temos vida eterna garantida em Cristo. A palavra nos mostra isso, meus irmãos. Mostra qual seria o nosso fim e agora qual é o nosso fim. Mas a palavra também revela as dificuldades, as angústias, as provações, as perseguições, as opressões que nós vamos sofrer neste mundo aqui. Mas não termina. Ela também revela um Deus que é presente. Um Deus que é pastor. Um Deus que é libertador. Um Deus em quem nós recorremos. Um Deus que nos ouve. Um Deus que nos escuta. Um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que ordena sobre todas as coisas. Um Deus que é soberano. E ela não nos esconde nada disso. Muito pelo contrário. Revela que esse Deus estará conosco. E não só. Mas ela também nos mostra o quanto devemos perseverar. Porque Ele nos fez uma promessa de que Cristo voltará. E quando nós olhamos para essa palavra tem que mudar a condição que nós nos encontramos. Porque é uma palavra viva e é uma palavra poderosa. E eu quero aqui contar o relato de uma história que quem relata é um grande escritor e ministro. O nome dele é Herbert Locke. E ele conta a história de uma mulher muito piedosa que perdeu um filho. E depois de sepultar o seu filho, aquela tristeza era muito grande, quase a sucumbia realmente. E então ela foi até a palavra do Senhor
e lê o Salmo 18, versículo 46. Vive o Senhor. E aquela palavra trouxe muito consolo ao coração dela. Porque ela falou assim: meu filho não está mais vivo aqui, mas o meu Deus está vivo e vai me dar força. Só que passado algum tempo morre o seu segundo filho. E aquela mulher repetia para ela, a título realmente de buscar consolo: vive o Senhor. Mas algo terrível aconteceu. Passado um tempo, o seu amado marido também morre. E aí, realmente, aquilo ali tomou conta do seu coração, da sua alma, a angústia realmente, a dor era muito grande. E a filha que ficara viva, olhou a mãe e disse: sim, eu tenho que dizer algo à minha mãe. Porque durante o processo de luto do primeiro filho, do segundo, ela via a mãe a dizer assim: vive o Senhor. Vive o Senhor. Mas depois que o marido morreu, realmente ela não tinha mais forças. Então, essa menina foi até a sua mãe e disse assim: mamãe, posso te fazer uma pergunta? E a mãe então disse: pode, minha filha. E ela perguntou: Deus morreu? Mamãe, Deus está morto? E naquela mesma hora, ela se lembrou do Salmo 18, que diz: vive o Senhor. E naquele momento, ela de novo encontra forças. Encontra 18:46, encontra força no Senhor para poder enfrentar e passar o tempo de angústia e de luto que aquela mulher realmente enfrentou e que assolou a casa dela. Meus irmãos, esse é o poder que há na palavra do Senhor. É essa palavra que muda o estado do nosso coração e nos traz esperança, nos traz afago, nos traz realmente consolo, que aquieta nos nossos dias, mas que também nos exorta. E é por isso que Tiago vai continuar a dizer por que nós devemos ter não um olhar de relance, como esse homem no espelho que passa rapidamente. Mas ele diz que nós devemos ter um olhar atento. E diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita. E ele vai dizer: essa lei, essa palavra, ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela é a revelação de Deus, meus amados. Ela é imutável e ela é permanente. Nela consta o estilo de vida de um crente que concorda com a vontade de Deus. Se eu tiver que perguntar assim, qual o estilo de vida que eu tenho que ter como crente que vai concordar com a vontade de Deus? Está aqui escrito. E ela não precisa ser melhorada. Ela não precisa ser adaptada. Ela é perfeita. E é perfeita também porque tem um propósito, tem uma finalidade. Amém. E quando um crente pratica essa palavra, o propósito de Deus é contemplado na vida daquele crente, daquela pessoa. Depois ela traz liberdade. Porque à medida que nós obedecemos essa lei, praticamos essa lei, ouvimos dessa lei, fazemos dessa lei realmente a nossa vida, nós estamos livres. Não somos mais escravos do pecado e do nosso egoísmo. E depois, não se esquecendo de nada disso, lembra do homem que olha e se esquece e logo se vai? Mas quando você olha atentamente, você não esquece. Não esquecendo do que ouviu, será feliz em tudo o que fizer. E muitos ficam a perguntar qual é o segredo de ter um bom êxito, não é verdade?
Qual é a chave? Eles até usam alguns termos, alguns usam até esses termos. Qual é a chave que eu tenho que virar para que realmente eu seja feliz no que eu fizer? Seja ouvinte e praticante dessa palavra, e você será feliz em tudo o que fizer. E aqui, para encerrar, ainda na imagem, na figura do espelho, é interessante que os espelhos no primeiro século não eram feitos em vidro, mas eram em metal e que eram polidos regularmente. Mas mais interessante do que isso, contam os historiadores que eles eram horizontais e que eles eram colocados em cima de uma mesa. Ou seja, para a pessoa se ver, ela tinha que se curvar e olhar para baixo. Senão não conseguiria ver o seu reflexo. E é essa atitude que nós temos que ter diante da palavra de Deus. Que nos curvemos diante dela. Que nos prostremos diante desse Deus. Que esse Deus realmente, através da sua palavra, revela, porque Ele revela tudo aquilo que nós precisamos ainda mudar em nós. Mas que nós nos curvemos diante de tudo isso e também tenhamos uma resposta de mudança. E não sejamos ouvintes esquecidos, porque a primeira palavra na ceia do Senhor que nós tivemos é: se vocês esquecerem de tudo hoje, amanhã, segunda-feira, lembre-se que... Dom inefável. Graças a Deus, pois pelo dom... Irmão, você sabe que esse esquecer não está só ligado à memória, quando o Tiago fala aqui. Ele está a dizer de um esquecimento quando não é praticado. Porque se eu sei que eu tenho que dar graças a Deus por esse dom indescritível que eu recebi por graça, todos os dias eu agradecer por isso. Senhor, obrigada. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse dom indescritível, inefável, que o Senhor me entregou. Não foi porque eu fiz, mas foi porque o Senhor me deu. Obrigado. Eu não me esqueço. Que a palavra faça isso dentro de nós. Traga essa vivência, essa prática, realmente essa aplicabilidade. E eu termino aqui. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Que o Senhor nos abençoe.